Manifestações da corporeidade da cultura nórdica viking, de 793 d.C. a 1066 d.C. Integrantes: Bruno Cauano Costa da Silva, Carlos Eduardo Moreira da Silva, David Eliel Sousa, João Pedro da Rocha Silva, João Pedro Judasek, sob a orientação da professora e doutora Jaqueline Costa Castilho Moreira, na disciplina de História da Educação Física, ministrada para o primeiro ano do curso FCT Unesp 2024. Objetivo: investigar as manifestações de corporeidade da cultura nórdica viking. A cultura de um povo é uma preocupação em entender os muitos caminhos que conduziram os grupos humanos às suas relações presentes e suas perspectivas do futuro. O desenvolvimento da humanidade está marcado por contatos e conflitos entre modos diferentes de organizar a vida social, de se apropriar dos recursos naturais e transformá-los, de conceber a realidade e expressá-la. Assim, cultura diz respeito à humanidade como um todo e, ao mesmo tempo, a cada um dos povos, nações, sociedades e grupos humanos, e as manifestações de sua cultura corporal podem ser expressas por meio de rituais, de danças e desenhos na pele, tatuagem, entre outras formas envolvendo o corpo humano. Nesse sentido é que o grupo escolheu a cultura nórdica para a eleição dessa apresentação, porque a cultura nórdica é uma cultura pouco discutida e falada pela população brasileira, por se tratar de uma cultura que pouco se faz parte da colonização do Brasil. E nós do grupo achamos necessário passar nossos conhecimentos estudados para a população sobre essa civilização, ensinando-nos sobre essa outra cultura, também muito presente e importante em nosso mundo. Os vikings originalmente viviam na Groenlândia, Suécia, Dinamarca e Finlândia, mas com o tempo, com o avanço das suas navegações, acabaram ocupando outras regiões, como Reino Unido, França, Irlanda e Islândia. E eles falavam um nórdico antigo, uma língua de origem germânica. E a antiga religião nórdica possuía bases distintas do cristianismo, e era uma fé mais focada em práticas do que em questões teológicas. Era uma religião fundamentada na ideia do culto coletivo e espiritual, onde eles tinham práticas realizadas com o propósito de ganhar favores das divindades. Eles apreciavam a arte estética de se embelezar, sempre com os cabelos cortados e limpos. Os vikings também praticavam muitos esportes, tendo como foco, na maioria deles, o uso de força, mas também faziam atividades mais leves, como jogos de tabuleiro e saunas naturais. Tinham seu principal foco artístico as gravuras em runas e a confecção de figuras em metais, e a sua medicina era mais voltada ao uso de ervas e magias, no tratamento de enfermidades. E a era viking teve seu fim com a chegada do cristianismo e as diversas derrotas sofridas em invasões. Metodologia: revisão bibliográfica. A pesquisa documental foi feita a partir de fontes secundárias seguras, ou seja, fontes oficiais educacionais, muitas vezes do próprio governo. As pesquisas foram feitas a partir do Google acadêmico, usando os termos, entre parênteses, cultura, fecha parênteses, ente, entre parênteses, nórdica, fecha parênteses. Por fim, o nosso grupo, a partir do paradigma indiciário de Gisburley, chegou às respostas necessárias. Primeiramente, situando-se ao meio histórico que o povo nórdico estava inserido, e assim, posteriormente, fomos atrás das pistas, por meio de perguntas, como por exemplo, o porquê deles adorarem os seus deuses, qual o motivo de fazerem inúmeras navegações, dentre outras perguntas. Desse modo, usamos em grande maioria o Google acadêmico, e desse jeito conseguimos concluir nosso trabalho sobre essa cultura tão presente em nosso mundo. O contexto histórico envolvendo a navegação dos vikings tem por parte todo o seu período histórico, visto que eles usavam para caça, pesca, invasão, saques e tudo mais. Visto isso, também acontecem as histórias deles, em que eles contavam para se animar, para contar suas façanhas. E o físico deles, que eram extremamente robusto devido aos suas habilidades de navegações. Eles navegavam dias, semanas, meses, tudo dependia da condição, se estava favorável ou não. Dito isso, também é importante falar que as histórias que eles contavam também tinham base na mitologia deles, como a história do Ragnarok que foi escolhida para a nossa performance. O objeto escolhido para representar o período estudado da cultura nórdica foi um barco feito de papelão, visto que naquela época os nórdicos se destacavam por suas grandes navegações feitas pelo território europeu. Apesar da sua simplicidade e da ausência de detalhes realistas, o barco de papelão desempenha de forma eficaz sua função de simbolizar o movimento característico do povo nórdico daquela era, enriquecendo assim o conteúdo apresentado, conforme sugerido por Cici Bittencourt. Considerações finais. O que aprendemos com este trabalho? Por meio deste trabalho, aprendemos mais sobre a civilização nórdica, dando maior ênfase para suas formas de comunicação, seus esportes, suas crenças e seus costumes. Também aprendemos mais sobre a sua importância de estudar culturas diferentes da sua, para assim adquirirmos um conhecimento mais amplo e menos ignorante e conservador sobre o mundo, assim deixando a sociedade um lugar mais habitável e menos preconceituoso. Como aplicar este conhecimento no meio profissional e acadêmico? Por meio da reflexão sobre esta cultura, por meio de tentar entender como esta cultura está inserida na sociedade, por meio do mundo artístico, ou seja, a estética artística deles, por meio do esporte e por meio do método medicinal, seja pelas ervas ou pelo lado espiritual. Por fim, essas foram as referências utilizadas para a realização desse trabalho.